Ei, gente, olha eu aí de volta, estamos ao vivo, estamos conectados, estamos juntos mais uma vez em mais uma transmissão ao vivo, mais uma live exclusiva para você, levando até você, de fato, uma palavra que possa deixar você ainda mais confiante, ainda mais feliz, adiante nesse dia tão especial, né? Sejam todos muito bem-vindos, para mim é uma grande honra estarmos juntos para mais uma história, né? Para mais um tempo. Nós estamos construindo a história, nós estamos sendo, de fato, responsáveis, né? Pela construção da nossa própria história, da nossa própria vida, né? Um dia sempre especial, maravilhoso para todos vocês. E não se esqueçam, aquele que entra vai compartilhando e fazendo com que esse conteúdo possa chegar cada vez mais distante a todas as pessoas e que todo mundo possa realmente desfrutar de toda a bondade de Deus e aquilo que nós temos desfrutado por meio do conhecimento de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Para mim é sempre um privilégio, né, poder compartilhar coisas do coração com você, ter essa liberdade, né, e poder expor diante de você tudo aquilo que eu carrego aqui dentro. Então é sempre muito bom estarmos juntos, é sempre muito bom mesmo poder, como corpo, como igreja, como família, compartilharmos coisas tão poderosas em Deus. Bom dia para você que me acompanha todos os dias, a você, Aline Molico, um grande abraço para você, Júlio Ladislau, filho querido, um grande abraço para você, Júlia Oliveira, bom dia, Gabriela Carpanês, bom dia para você, Andresa Leiva, um grande abraço para você, Alexandra Castro, bom dia, Andresa Guimarães, Felícia Menta, Antony Gabriel, um grande abraço para você, Deia Lúcia, um grande abraço também, Letícia Lacerda Rocha, Lê, sempre bom estar com você, estava sentindo sua falta aqui, Lê. Patrícia Lana também, Carla Diniz, Ina Jabessa, Edinho, Aline, já falei, Kelly Lana tá aí comigo, Viviane Vidigal, Judy Tolentino, Judy, um beijo filha para você, Thaís Cacheado, um grande abraço, Reginaldo Barbosa, bom dia, Nanda Silva, bom dia Nandinha, Lula Monteiro, bom dia para você, Marlene Rodrigues, bom dia Marlene, o Emerson, um grande abraço, Cissa Brito, bom dia, quem mais está aí comigo? A Gláucia Jimenez, a Natália, já estão aí, Bruna Cibele, Bruna, quanto tempo que eu não te vejo por aqui, Gláucia Jimenez, seja bem-vinda também, Daiane Schneider, Carla Martins, a filha da Dona Nuvem, um grande abraço para a senhora, Sonoplasta Pedrosa, um grande abraço para você, Ivanzinho, Cida, um grande abraço para você também. Vamos subindo, vamos aumentando a nossa audiência. Hoje eu tenho coisas poderosas para compartilhar com você. Kátia Pedrosa Neves, bom dia. Vamos compartilhando, gente, fazendo com que esse conteúdo chegue cada vez mais longe, mais pessoas possam ser alcançadas. Você está fazendo o seu evangelismo digital. E eu aqui compartilhando as verdades da palavra de Deus. Vera Lúcia Moacir, bom dia para você, Moa. Sempre bom estarmos juntos. Cris Souza, Lucileia, bom dia. Rival Duarte, bom dia também para você. Tanta gente boa, Sara Silva, bom dia para você. Gente, nós podemos chegar mais longe. Vamos lá, compartilhe, faça com que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Deixa eu dar uma dica para você aí, ó. Aqui embaixo na sua tela, onde tem o espaço comentar, onde você me manda as mensagens, onde você escreve, do seu lado direito, dentro dessa caixinha de comentários, tem 3 pontinhos aí. Clica nesses 3 pontinhos aí. Clicou nos 3 pontinhos? Ótimo. Aí vai aparecer assim, copiar link. Tá, clica lá em copiar link. Bom, agora você copiou o link dessa live. Agora, por um segundinho só, sai da live. Por um segundinho só, sai da live. Vai no seu grupo de WhatsApp, aquele que você tem muita gente, ou vai também nas suas listas de transmissão, lá no WhatsApp, lá no Telegram. Clica lá e cola, pum, aí colou, vai abrir a tela da minha live, você envia para todo mundo de uma vez, o pessoal vai clicar, vai cair dentro da nossa live diretamente. Faz isso aí, vamos fazer com que as pessoas realmente sejam alcançadas, né? O seu desprendimento em fazer isso pode trazer uma pessoa à salvação, irmão. Já parou para pensar nisso? Pessoas serão salvas pela sua generosidade em compartilhar esse conteúdo exclusivo, né? Então não perde tempo não, faz isso. E também quem já está aqui, tem muito contato por aqui pelo Instagram, clica aqui no aviãozinho, ó, vai clicando aqui
e vai aparecer uma caixinha, você vai compartilhar para mais de 50 pessoas de uma vez aí, vai ser bom demais, né? E a gente vai aumentando a nossa audiência, o nosso alcance, para que mais pessoas possam ser impactadas pelo conhecimento de Deus e no nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos falando sobre fé, sobre uma vida de fé. Fé é muito mais do que uma ferramenta para adquirir coisas. Infelizmente, muitos mesmos são os cristãos que usam a fé como uma ferramenta. Quando eles precisam, eles usam. Quando não tem necessidade, jogam ali no canto e deixam empilhada, empoeirada a sua fé em um porão, né? E aí, sempre que vem uma necessidade, você fica pensando, meu Deus, eu tinha essa ferramenta aqui, onde é que está? Eu não sei se isso acontece com você, né? Eu me lembro que eu comprei uma vez, logo quando eu me mudei aqui para essa casa, tem 2014, 7 anos que eu mudei aqui para onde eu moro hoje, em Nova Lima, tem 7 anos. E quando eu me mudei para cá, eu comprei uma caixinha de ferramentas, né? Com todas as ferramentas que eu precisava, chaves de fenda, chaves de boca. Comprei uma caixa de ferramentas. E pronto, nunca vou ter necessidade. E aí, o que acontece? Eu precisava de alguma coisa aqui, mudando a casa, né? Fui lá, arrumava, consertava, fazia o que era necessário com minhas chaves. Mas aí, quando mudei, as coisas estavam tudo prontas, eu joguei as chaves para lá. E aí, quando, de vez em quando eu tô aqui, né, e diga assim, alguém disse, pai, meus filhos, né, pai, você tem uma chave de fenda? Eu digo, nós temos, vamos lá. Aí quando eu chego lá, cadê? Sumiu, difícil de achar, você tem que ficar procurando. E sabe de uma coisa? Depois desse tempo eu já comprei não sei quantas caixas de ferramenta de novo. O que eu quero dizer com essa história? Que se você usar a fé apenas como uma ferramenta para resolver problema, você vai se lembrar daquela vez, daquele episódio que aconteceu, né? Aquele testemunho que você conta na década passada. Rapaz, teve uma época que eu passei tanta dificuldade na vida, mas eu busquei a Deus, aleluia, e eu recebi uma palavra de Deus, e eu criei confiadamente, e aí Deus fez um milagre na minha vida, aleluia, e eu fui alcançado por esse milagre, eu fui alcançada por esse milagre, louvado seja o nome de Jesus. E aí depois que você recebeu o milagre, você jogou a ferramenta fora, né? Guardou num porão qualquer do seu interior, e esqueceu, e passou a viver sua vida como se nada mais fosse acontecer. Aí aconteceu que um belo dia surgiu outra circunstâncias na sua vida, e aí você olha para dentro e diz, cadê a ferramenta? Cadê a fé que eu guardei aqui? Deixa eu te dizer, a fé não pode ser usada como uma ferramenta velha. A fé não pode ser usada como uma ferramenta só para resolver problemas. A fé é o estilo de vida cristão. A fé é a única forma de agradar a Deus. Uma vida pela fé é a única vida aceitável diante de Deus. Se você de fato deseja viver algo extraordinário da parte de Deus, se você deseja mesmo viver algo que seja realmente relevante da parte de Deus, você precisa viver pela fé. E viver pela fé é ter práticas que sejam como resultado direto da influência da palavra de Deus. Eu não posso usar a fé como uma ferramenta, e sim como um estilo de vida. Aleluia! Então, por favor, tenham isso em mente. Então, eu quero fazer você lembrar, porque hoje eu quero te ensinar um processo prático de vida de fé. Como nós podemos na prática. Você vai terminar aqui e vai começar a agir de imediato. Eu quero te ensinar na prática o processo de crescimento e desenvolvimento da sua vida de fé. Eu preciso trazer isso para você de uma maneira tão simples e prática, que quando terminar essa live, você decida, vou começar agora a minha vida de fé de forma consciente, de forma realmente intencional. Não pode ser por acaso, uma vez ou outra, eu esbarrei na fé e deu certo. Não. Você precisa viver todo dia de forma consciente pela fé. Então, fica ligado, não sai não. Eu quero ensinar para você de maneira prática como você vai desenvolver a vida cristã, desenvolver a sua vida de fé. O processo de desenvolvimento da fé é algo consciente e intencional. Você precisa saber o que você está fazendo. Não pode ser por acaso, esbarrando aqui e acolá. Você, de fato, precisa ter consciência. Acordar pela manhã e dizer, eu sei o que eu vou fazer. Eu vou fazer isso. Chegar no final do dia, você ter o resultado e celebrar a conquista. Cada dia vencido é uma porção de sucesso conquistada para você. Então, você precisa ter consciência. Pega um papel, pega uma caneta hoje, anota tudo o que você puder, porque eu quero te dar, de fato, um processo dentro de tudo que nós já aprendemos. Agora nós já colocamos todos os fundamentos
tudo o que era necessário você saber sobre fé, eu já te ensinei em 1 semana e meia. Agora eu quero te ensinar como colocar na prática o processo do desenvolvimento da sua vida cristã, da sua vida de fé. Pastor, isso é um processo? É um processo. É um processo. Quer ver? Eu vou te dar alguns textos para ficar bem marcados na sua mente. Hebreus, capítulo 12, a partir do verso 1. Preste bem atenção que você vai perceber o processo. Hebreus, capítulo 12, verso 1, diz assim: uma vez que estamos nós, os crentes, os cristãos, os filhos de Deus, uma vez que nós estamos arrodeados de tão grande nuvem de testemunhas, que são os homens que viveram na antiga aliança e receberam bom testemunho da fé, vivendo em uma condição inferior à nossa, esses homens olham pra gente e dizem assim: ei, você tá numa condição muito melhor que a minha, camarada, como é que eu consegui, tu não consegue? Esses homens são testemunhas por isso, porque eles estão ali para provar que a fé funciona. Se funcionou para eles numa condição inferior, muito mais para nós, que carregamos Deus habitando dentro de nós. Nós já vimos isso, que o Espírito habitando dentro de nós é o processo criativo de Deus para a realização de uma vida sobrenatural. Então, uma vez que nós estamos arrodeados dessa tão grande nuvem de testemunha, ele diz: desembaraçando do peso e do pecado que tenazmente nos assedia, desembaraçando-nos, nós estamos falando de um gerúndio, nós estamos falando de um processo gradual de crescimento e desenvolvimento, nós estamos falando de um processo que tem movimento. Gerundismo quer dizer continuidade, movimento. Veja, pastor Marcelo também é cultura, estou te ensinando até a gramática. Então, desembaraçando-nos, somos nós aqueles que são responsáveis por promover o desembaraço de maneira paulatina, gradual, processual. Desembaraçando-nos do peso e do pecado que nos assedia tenazmente. À medida que eu vou correndo, eu me desembaraço. Ele diz: desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que nos assedia, né? Diariamente, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Essa carreira é a vida cristã, eu já falei aqui. A carreira que nos foi proposta foi Jesus que nos propôs. Quando nós estávamos lá escravizados, quando nós estávamos aprisionados, quando nós pertencíamos ao império das trevas, quando nós estávamos perdidos, quando a vida que nós levávamos só nos levava para roubo, morte e destruição, Jesus nos fez uma proposta. Que tal uma vida abundante? Que tal uma vida à altura de ser chamado filho de Deus? Que tal uma vida livre da doença? Que tal uma vida livre da miséria? Que tal uma vida livre da morte? Que tal você no meio da pandemia estar sorrindo? Que tal quando o mundo está preocupado, você está dando glórias? Que tal você viver uma vida completamente isenta de todos os males que têm se levantado nesses últimos dias? Jesus fez essa proposta para todos nós. Que tal uma vida abundante? Que tal uma vida abundante? Jesus me fez uma proposta e um convite. Quanto custa essa vida? Nada, Marcelo, você só precisa crer. É uma vida que do princípio ao fim você desfruta pela fé. Só pela fé. Tudo que você precisa é crer no que Deus disse. Ponto final. E viver à altura do que Ele falou. Essa é a proposta. Você topa? Eu disse: sim, eu topo. Sim, eu quero. Sim, eu vou viver uma vida abundante. Agora, se eu disse sim, eu preciso ajustar o meu comportamento aos princípios dessa nova realidade, dessa nova vida que me foi proposta. E aí eu passo a correr diariamente, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então tem uma carreira proposta e precisa correr, precisa ser vivida com perseverança. E ele diz: com os olhos postos em Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé. Durante essa jornada terrena agora, depois que eu aceitei a vida de Cristo, depois que eu aceitei Jesus como Senhor, depois que eu aceitei a proposta de viver essa vida abundante, eu preciso ser perseverante na fé. Perseverante na fé, com os olhos postos em Jesus, observando o que Ele fez e repetindo os seus feitos. Jesus se torna a minha referência diária.
Em cada ação eu penso como Jesus faria. Em cada ação eu penso, se fosse Jesus no meu lugar, qual seria as suas palavras, quais seriam as suas ações. E eu passo a fazer exatamente o que ele fez. E sabe qual será o resultado? É que eu receberei como ele a coroa da glória. Eu receberei como ele um lugar de honra. Eu receberei com ele um lugar de destaque. Eu voltarei um dia e me assentarei definitivamente à direita do meu Pai, lá no céu, nas alturas, de onde eu jamais, deveria ter saído. Então essa é a verdade. Nós passamos por um processo agora. Entramos num processo. Entramos numa reabilitação de uma vida original. Então, o que eu preciso levar em consideração é aquilo que eu falei ontem. Levando em consideração a jornada terrena, que o sábio Salomão chama de vereda dos justos, nós entendemos que a salvação da humanidade é um processo, É sempre um processo. Lembre-se que, veja, vamos relembrar o que Salomão disse em Provérbios, capítulo de número 3, verso de número 18. Aliás, 4, 18 e 19. Ele diz assim: a vereda dos justos é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O que ele está dizendo é que a vida original humana, a jornada humana na Terra, pensada por Deus, se compara com o nascer do sol e que vai até o meio-dia. Então o sol nasce pela manhã às 6 horas e ele vai brilhando, brilhando cada vez mais, de forma ininterrupta, perseverante. O sol não para descansar, o sol não se desvia do seu curso, o sol não retarda, não fica mais lento, não acelera, ele é constante, ele é perseverante e ele é crescente em sua expressão terrena. Ele vai aumentando até ele chegar ao meio-dia, no seu ápice, no seu furor. E ao meio-dia o sol está exatamente naquilo que nós chamamos de mais próximo da realidade, que ele está lá em cima no céu, como um astro, A nossa experiência terrena com o sol, o mais perto que a gente diz o sol é isso, é quando ele está meio-dia. Meio-dia chegou no ápice. O que nós vemos no céu ao meio-dia como sol é o que a gente pode chegar mais perto da realidade dele lá no céu. Então veja, da mesma maneira a vida humana, nós somos criados, imagem e semelhança de Deus, seres espirituais lá no céu. E aí fomos colocados numa experiência terrena. E ainda que já sejamos espiritualmente imagem e semelhança de Deus, precisamos manifestar essa verdade na terra, em uma experiência terrena. Mas para isso a gente precisa ir se desenvolvendo aos poucos. Então veja que interessante. Espiritualmente falando, o homem foi criado já à imagem e semelhança de Deus. Porém, o homem não é só um espírito. Ele foi colocado num corpo e ele possui uma alma. Essa alma, que é o seu intelecto, o seu psique, precisa ser moldada às verdades do espírito, que já é a imagem e semelhança de Deus. O meu espírito já é a imagem e semelhança de Deus, mas a minha mente não tinha nada quando eu nasci. E aí eu precisava agora trazer para a minha mente a realidade do que Deus me criou para ser. E não a realidade do mundo, que o mundo quer que eu seja. Eu não posso permitir que a minha mente seja moldada por aquilo que o mundo quer que eu seja. Eu preciso que a minha mente seja moldada por aquilo que Deus disse que eu sou. Então nós vamos caminhando nesse processo de moldagem mental, por meio da palavra de Deus e não pelo conhecimento do mundo. Quanto mais eu recebo as informações da palavra, minha mente vai se enchendo desse conhecimento e eu vou refletindo por fora aquilo que eu já sou por dentro. Imagem, semelhança de Deus. O meu corpo vai sendo preservado até que quando eu chegue no final da minha história, nós vamos passar por um processo e esse corpo também será transformado. Já no final do processo da jornada terrena, o corpo também será transformado. Bom, para você entender isso, basta você olhar para Jesus. Jesus era Deus e ele foi colocado dentro de um corpo humano na terra.
Aí ele nasceu. Você acha que quando ele nasceu, com 2 dias, ele já sabia de tudo que ele... Não, a mente dele nem funcionava ainda direito. Com 2 dias, com 3 dias, com 1 mês. Você se lembra quem você era com 1 mês? Você acha que Jesus, com 1 mês de idade, ele já pensava, eu sou filho de Deus que vou morrer na cruz? Para pensar um pouco. Para pensar um pouquinho e me responde. Ou você esqueceu que Jesus nasceu exatamente como um bebê? A gente esquece isso às vezes. A gente acha que Jesus já nasceu sabendo de tudo. Se ele tivesse nascido sabendo de tudo, ele já tinha nascido com 7, 8, 9 anos de idade, ué. Se ele tivesse nascido com 7, 8, 9 anos de idade, ele tinha matado a mãe. Ué, que mãe é essa que vai aguentar o menino nascer com 8 anos? Então, Jesus, ele nasce um bebê. Um bebezinho. E aí a sua mente começa a ser construída por meio da palavra. Primeiro ensinada pelos seus pais. Porque a mãe de Jesus, ela era virtuosa, graciosa. Uma mulher encontrada diante de Deus como bem-aventurada. Era uma mulher de coração puro e reto. José é um homem bom, temente a Deus, da família de Davi. Então esses dois, a mãe e o pai de Jesus, foram responsáveis por colocar na sua mente as primeiras verdades acerca da palavra. E então Jesus vai crescendo mentalmente, ele vai se desenvolvendo. Pastor, o senhor está inventando essa história. Não estou não, criatura, está na Bíblia. A Bíblia diz, crescia o menino em estatura, conhecimento e sabedoria diante de Deus e dos homens. O que significa? Ele crescia nos 3 níveis. Ele crescia fisicamente, ele crescia mentalmente e ele crescia espiritualmente. Jesus cresceu, preste atenção nisso. Então Jesus era Deus, mas foi colocado para uma experiência terrena do qual ele zerou. Ele zerou o seu conhecimento e foi construindo novamente o conhecimento, como o sol vai brilhando cada vez mais. Ele vai brilhando, 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 brilhando. E aí ele vai até o ápice da sua morte. E quando ele morre na cruz e ressuscita ao 3º dia, Maria tenta agarrá-lo e diz, calma Maria, não me toque ainda porque eu ainda não fui para o Pai. Depois ele sobe e vai ao céu. E aí ele já volta completamente diferente. Seu corpo agora já não é aquele corpo de humilhação que foi sepultado. Seu corpo agora transcende o nosso entendimento. Então perceba que ele foi transformado aos poucos. Né? Primeiro ele nasceu e ele era Deus, o seu espírito era perfeito, mas a sua mente precisou ser construída aos poucos, por meio do conhecimento. E o seu corpo, mesmo depois da morte, na sua ressurreição, ele foi transformado, corpo completamente glorificado. E aí ele voltou, e agora, porque o seu corpo foi glorificado, ele cumpriu a jornada, ele voltou para Deus, está lá no céu. Ele cumpriu, não tem mais nada que ele fazia aqui na terra não, a sua jornada já foi completa. Agora, ele deixou essa jornada como exemplo para nós. Como exemplo. Nós precisamos percorrer esse mesmo caminho. Jesus disse, eu sou o caminho, presta atenção. Olha para a minha vida é o caminho, ninguém vai chegar em Deus se não for através da minha vida não. Você precisa viver como eu vivi, você precisa fazer o que eu fiz, você precisa me ter como exemplo. Então, a primeira coisa que você tem que ter em mente é exatamente esse conceito da jornada terrena. Bem definido na sua mente. Como disse o sábio Salomão, a jornada terrena da humanidade, ela é como comparada ao nascer do sol até o meio-dia. Ele nasce, vem de Deus, do céu, nasce, tem por obrigação perseverar no crescimento e no desenvolvimento. Quando ele chega no final, ainda que ele morra, o seu corpo será transformado e ele vai voltar para Deus. Ponto. Acabou a jornada terrena. Fechou o meu ciclo terreno, experiência terrena. Nós não somos desse mundo, nós não somos terrenos. Nós estamos em uma experiência terrena. Nós estamos em uma jornada, nós viemos para cá com propósito. Quando concluímos, voltamos para Deus. Até a próxima etapa.
Aí pronto, o que é que eu preciso entender isso? Levando em consideração essa jornada terrena, ou seja, a vereda dos justos, entendemos que a salvação do homem é um processo. Veja, entender isso aqui. Por que que nós precisamos ser salvos, em primeiro lugar? Por que que nós precisamos ser salvos? A palavra salvação é restauração. Presta atenção nisso. A Bíblia diz que Jesus veio restaurar, ele veio procurar o que se havia perdido. Né? Então veja, a palavra salvação é restauração. Por que que nós precisamos ser salvos? Porque nós precisamos ser restaurados. Restaurados a quê? Restaurados à nossa originalidade. Se nós precisamos ser restaurados ou salvos, é porque nós perdemos a salvação, perdemos a originalidade. Ou seja, Deus nos colocou na terra para uma jornada terrena. Deveria ser uma jornada de crescimento constante, ininterrupta, até o final, como foi de Jesus. Mas o que é que nós fizemos? Nós abandonamos o caminho. Nós perdemos e saímos da vereda dos justos. O diabo nos propôs um atalho. Deixa eu te dizer, tem um atalho. Para que você precisa passar esse tempo todinho aí até chegar lá? Você pode simplesmente comer do conhecimento do bem e do mal e você vai direto para o fim. Essa foi a proposta do diabo. Ou não foi? Ele diz, coma da árvore do conhecimento do bem e do mal e você instantaneamente vai ficar igual a Deus. Veja, ele chegaria no final do processo igual a Deus. Mas isso era um processo de desenvolvimento. O diabo propôs a ele um atalho. Um atalho. Pega o atalho. Come da árvore do conhecimento do bem e do mal e tu já vai, ó, pá, vai lá pro final antes de concluir a jornada. E o homem caiu nessa bobagem e acreditou nisso. E aí quando nós pecamos, nós saímos da vereda do justo e entramos nesse atalho. Só que quando a gente entra, é que a gente descobre que esse atalho era uma armação. Era uma armadilha. Nós saímos da vereda dos justos e entramos no caminho dos ímpios. O que é o caminho dos ímpios? O caminho do ímpio é de perdição. É um caminho do qual você se perdeu do caminho original. Você estava no caminho certo, mas aceitou a proposta do diabo, pecou e perdeu a originalidade. Caiu fora do caminho. Entrou no caminho dos ímpios. Saiu da vereda dos justos, entrou no caminho dos ímpios. E o que é o caminho dos ímpios? Ele diz, é escuridão, meu filho. Lá você não vai saber de nada. Lá é escuro. Você não enxerga um palmo adiante do nariz. Você não sabe nem no que tropeça. Bom, se você está no caminho dos ímpios e está na escuridão, não sabe nem onde tropeça, você nunca vai sair de lá sozinho. Nunca vai conseguir sair de lá sozinho. Se você não sabe nem no que tropeça, como é que você vai conseguir sair desse lugar sozinho? Não tem condição não, você vai ficar perdido eternamente. Você só sai de lá se você tomar posse da verdadeira luz. E a verdadeira luz está em Cristo. Jesus é a luz do mundo. Então quando ele vem e acende a luz para nós, a gente começa a perceber que nós estamos perdidos. Rapaz, o mundo não é isso que eu pensava, o mundo não é essa escuridão que eu imaginava. Existe uma vereda de justo que é para mim. Ainda que eu não me lembrasse dessa verdade, mas existia. E aí Jesus disse, e que tal voltar para ela? E que tal voltar para a vereda dos justos? E que tal voltar para o caminho da verdade? E que tal, Marcelo, você voltar para aquele caminho de onde você nunca deveria ter saído? E eu disse sim. Então ele me restaurou, me salvando, me colocou de volta no caminho. Então veja, a salvação é a restauração da originalidade. Quando a Bíblia diz que Jesus nos salvou, ele restaurou a gente ao processo que nós abandonamos anteriormente. Nós saímos do caminho por causa do pecado, mas Jesus nos colocou de volta no caminho. Ele disse, agora eu sou o caminho. Eu sou a verdade, eu sou a vida. Quer chegar no Pai? É por mim. É através de mim. Ele abriu, através do seu corpo, um novo e vivo caminho que leva os homens a Deus. Então, salvação é essa restauração. Agora veja, ele apenas nos colocou de volta no caminho. Já está tudo pronto quando ele terminou? É isso que você tem que entender. Se tivesse tudo pronto, se quando ele salvou, quando eu aceitei Jesus, tudo já tivesse pronto, eu saía desse mundo e voltava para Deus. Não, ele me botou de volta no caminho, ou seja, ele recomeçou o processo.
O que ele fez foi me colocar de volta no processo. Existe um processo. Então, pensando dessa maneira, irmãos, a salvação é um processo. É um processo. E aí a gente precisa entender três coisas aqui. Tiago 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23. 1 Tessalonicenses 5, 23 diz assim: e agora que o Deus da paz os torne santos em todos os aspectos. Que Deus me santifique em todos os aspectos. Que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam mantidos irrepreensíveis até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o final dessa jornada. Então veja, ele fala que nós devemos manter de forma irrepreensível o espírito, a alma e o corpo. Então você tem que partir do princípio que o homem foi criado em 3 dimensões. Nós somos um espírito criado à imagem e semelhança de Deus, temos uma alma que deve ser moldada segundo o caráter de Deus, e temos um corpo que ao final do processo será glorificado e poderá adentrar os céus. Esse é o processo. Vou falar de novo. Nós somos um espírito que foi colocado na terra para uma jornada terrena. Temos uma alma que durante essa jornada precisa ser moldada pela palavra de Deus. E carregamos um corpo que no final da jornada será transformado para poder entrar no céu. Pense que Jesus passou por isso. Jesus era um espírito igual a Deus, porém a sua mente foi moldada segundo a palavra de Deus, e no final da sua jornada o seu corpo foi glorificado e ele pôde voltar para o céu. Está sentado lá em uma nova fase da sua vida. Então nós estamos nesse mesmo processo. O que Jesus já fez, nós agora estamos fazendo aos poucos. Nós estamos aos poucos buscando, retomar essa caminhada de sucesso. E é nisso que eu quero ensinar a você hoje, né? Eu quero ensinar a você esse processo prático. E aí, por favor, vou parar agora por um segundo e você vai compartilhar, porque não é possível uma live como essa ficar retida a 150 pessoas. Eu te peço pelas misericórdias do Senhor Deus, por tudo que é mais sagrado, eu repreendo o espírito da preguiça, eu repreendo o espírito do eu repreendo o mau humor, a chatice, eu repreendo e declaro que o seu dedo vai colocar-se aí sobre o aviãozinho e você vai compartilhar para 50 pessoas. Eu declaro isso em nome de Jesus. Compartilhe para pelo menos 50 pessoas agora, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Enquanto isso, deixa eu apresentar mais um dos nossos empreendedores aqui. Gente, nós estamos com a campanha aí de incentivo aos novos empreendedores. Aqueles que estão trabalhando em momento como esse, dando duro aí, se esforçando, sem deixar a peteca cair. Então eu estou agora aqui para promover você. Você que mandou todo o seu trabalho, que pode ser entregue pela internet, pode ser divulgado. Eu estou aqui para divulgar o seu trabalho. Todas as lives eu vou fazer isso agora. Já recebi aí dezenas de pessoas que já mandaram e aí aos pouquinhos eu vou divulgando aqui. Hoje eu quero divulgar alguém muito especial que me acompanha há mais de um ano aqui nas redes sociais e que está sempre conectada. Você a conhece bastante, ela está aqui. Bom, é a minha querida Kelly Lana, que tem uma história linda de superação aí, uma história maravilhosa, e estão trabalhando com entrega de tortinhas especiais, tortas deliciosas entregues para toda a região de Contagem, toda essa parte aí, dependendo da quantidade, manda para Belo Horizonte, região metropolitana. É a Kelly Lana trabalhando, irmãos, e empreendendo para expandir. Nasceu, no meio da pandemia, essa ideia genial, maravilhosa, e além de saborosa, tem revolucionado a sua casa, com a participação de toda a família. E Kelly Lana está aí produzindo e fazendo, com amor e com carinho. E aí você diz para mim, onde é que você vai comprar a sua tortinha agora? Aonde é que você vai encomendar a sua tortinha de frango, de palmito, deliciosa, com catupiry? Meu Deus do céu, Lembre-se que a Bíblia diz que você deve manter o seu corpo irrepreensível. Então, uma forma de você manter é alimentar o seu corpo e alimentar bem. Então, busca aí Kelly Lana,
Segue lá o perfil dela. Eu quero procurar mais uma foto aqui, ó, dos produtos que a Kelly tem apresenta. Você vai babar no negócio. Olha aí, ó, só. Oh, Jesus, o que é isso? Me conta aí, Kelly, vai falando aí enquanto eu vou mostrando. Fala aí pro povo, mulher, de que sabores são essas tortas aí, que são incríveis. Já deu vontade agora, já é quase meio-dia, meu bucho tá até... Eita, Jesus. Olha aí. Vamos lá. Vou mostrar mais uma aqui pra você, tá bom? Pra você ficar com bem vontade e depois encomendar a Kelly as tortinhas. São entregues assim, ó. Tá vendo? Divino sabor, tortinhas de forma geral, ó. Entrega, irmãos, na sua casa. Olha que qualidade, que excelência em tudo. Por favor, vale a pena investir nos novos empreendedores. Então, se eu fosse você, eu não pedia tempo não. Corre aí e procura Kelly Lana, segue aí ela e já faz a sua encomenda rapidinho, porque ela tá aí dedicada, tá bom? Tá aí, faça a sua encomenda, tortinhas. Kelly Lana, tá aí, ó, o contato dela, ela tá aí com a gente na nossa live e você pode pedir aí, ela vai mandar entregar na sua casa. Frango com palmito, meu Deus, tem com bacon também, pelo amor de Deus, esse negócio é bom demais, Jesus. Ajuda nós aí. Ô, Pai Santo. Não tem problema nenhum, Bruninha. Quando você estiver aqui em Belo Horizonte, você encomenda e leva para sua casa em São Paulo. Não tem problema nenhum, não. Faz isso, viu, gente? Ó, esse é o meu objetivo, é divulgar. Pastor, quanto é que o senhor está ganhando? Quanto é que paga? Nada, meu irmão. Eu estou ganhando satisfação, alegria e ver meus irmãos aí, ó, prosperando e avançando a cada dia, crescendo e principalmente enfrentando o desafio. Enquanto muitos estão murmurando, enquanto muitos estão aí padecendo, nosso povo está prosperando. E eu quero ser participante disso todos os dias. Então manda para mim também, manda para mim a sua empresa, o seu trabalho, eu quero divulgar aqui também, tá bom? Gente, é isso, vamos voltar aqui para o nosso conteúdo exclusivo. Kelly, você é um sucesso. Então veja, nós estamos falando de você aprender a desenvolver a sua vida de fé, a manter-se constante na vereda do justo, né? A gente tem que entender, primeira coisa, que nós estávamos perdidos, nós estávamos nesse caminho dos pecadores, no meio dessa escuridão, nós estávamos inseridos no meio das trevas, nós não sabíamos nem aonde tropeçávamos, nós não sabíamos qual seria o nosso fim, nós não sabíamos nada, estávamos loucos, trabalhando igual desesperado, achando que por muito trabalhar, conquistar e ter, a gente seria feliz e chegaria no final dessa jornada, sem saber quem éramos nós mesmos, sem saber o que nós estávamos fazendo na terra. Enfim, nós estávamos perdidos mais do que cego em tiroteio. Estávamos mais perdidos do que lingerie e lua de mel. Estávamos completamente perdidos, de verdade, né? E aí Jesus traz a luz e faz uma proposta quando eu estava lá perdido. Marcelo, que tal voltar para a vereda dos justos? Que tal você voltar para o novo e vivo caminho? Marcelo, que tal você abandonar essa vida aí, ó, que você não sabe nada sobre nada e voltar para uma vida original? Que tal você, de fato, retomar de onde você perdeu, caiu, ser restaurado? Essa é a proposta de Jesus para nós. Que tal a restauração? E eu disse sim. Eu falei sim. Eu quero voltar. Agora veja, eu estava num caminho de pecador. Preste bem atenção. Eu estava no caminho dos pecadores. E aí, Jesus me fez uma proposta para voltar para a vereda dos justos. O que foi que precisou ser feito comigo para que eu pudesse voltar à vereda dos justos? Qual foi a primeira parte do meu ser que foi afetada? Quem pode me responder isso? Eu quero saber se você entendeu mesmo ou se você só está aí de oba-oba. Me conta aí. Nós éramos pecadores, e Jesus me fez a proposta e eu disse sim. Qual foi a primeira área da minha vida, a primeira parte da minha vida que foi afetada primeiro? O que foi que precisou ser feito? Veja, Adriane disse que foi a alma. Jainá já disse que foi o espírito, Fabiano o espírito. Foi a alma ou o espírito? Eu estou perguntando qual foi dos três o primeiro afetado, alma, espírito ou corpo. É isso que eu estou perguntando, alma, corpo ou espírito.
Aquela diz que foi a alma, mas a Cris Lourenço diz que foi o espírito. A Raíssa também diz que foi o espírito, né? A Viviane disse aceitar Jesus como Senhor. Sim, mas aceitar Jesus como Senhor afetou o quê em você? Espírito, alma e corpo, ou corpo. A Regina, minha filha querida e amada, Regina Cruz, disse que foi o Espírito. E de fato foi o Espírito. Veja só. Veja só. Eu era pecador. E ser pecador é a condição do homem original. É uma questão de natureza. Nós éramos justos em Deus. E quando eu digo nós éramos justos, nós somos um espírito justo. Um espírito justo. Fomos colocados num corpo no Éden para desenvolver a alma, mas o espírito justo. Aí pecamos. Quem pecou? O espírito pecou. E se tornou um espírito pecador. O espírito pecador começou a moldar a sua alma com o mundo. Aí Jesus me fez uma proposta. Volta para o caminho de novo. Eu disse, ótimo. Então o que é que ele precisa? O que é que ele vai primeiro fazer? Ele vai me justificar no espírito. A primeira coisa que aconteceu foi ser justificado em espírito. Quando isso aconteceu? Quando eu confessei Jesus como Senhor da minha vida. Romanos capítulo 10, verso 9, diz assim: se você declarar com a sua boca, se você declarar com a sua boca que agora Jesus é o Senhor, e crer no coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, então será salvo. Será salvo, será restaurado a sua originalidade. Então, a primeira coisa que é restaurada é o espírito. Quando eu aceito Jesus, meu espírito é restaurado. Meu espírito é tornado justo. E aí eu volto para a jornada do justo. Beleza, agora eu voltei para o caminho. Eu voltei para lá, aquele lugar, o início de novo da vereda dos justos. Agora, uma vez que eu me tornei um espírito justo, eu estou no começo do caminho. O que é que eu preciso fazer a partir de então? Quem pode me responder? Uma vez que eu fui justificado em espírito e voltei para a vereda do justo, meu espírito agora é justo. Qual é o próximo passo? Eu voltei para a originalidade. O que deveria ser feito? O que aconteceu com Jesus depois que ele veio para o mundo? É só você pensar no que aconteceu com Jesus. O que foi que aconteceu? O que é que precisa acontecer comigo? No nosso caso, renovar a mente. No caso de Jesus, não foi renovar a mente, porque ele não tinha sua mente contaminada. Mas ele precisou desenvolver a sua mente desde que ele nasceu. Então, é construir uma identidade mental com base na verdade espiritual. Então, veja. O meu espírito foi salvo de imediato. A minha alma agora precisa ser renovada. É o que Tiago diz no capítulo 1, verso 21. Ele diz: portanto, remova toda a impureza e a maldade e aceitem humildemente a palavra que lhe foi implantada no coração, pois ela é que tem o poder de restaurar a sua alma. Então veja, qual é o processo? Uma vez que eu fui justificado em espírito, fui colocado no caminho dos justos, a responsabilidade agora é minha de renovar a minha mente, tirando toda a impureza e maldade que durante anos foram acumuladas nela e colocando nela a palavra de Deus com mansidão, aceitando que ela é a verdade, porque ela é a única forma de você realmente salvar ou restaurar a sua alma, a sua originalidade. A única maneira de você restaurar a sua mente, a sua alma, a originalidade, é você recebendo humildemente a palavra implantada em seu coração. Então veja, qual é o processo? Primeiro é aceitar Jesus como Senhor da sua vida. Depois que eu aceito Jesus como Senhor, meu espírito é salvo e eu sou colocado na vereda do justo para começar a brilhar cada vez mais. O brilhar cada vez mais é conhecer a palavra cada vez mais e abrir mão daquilo que eu sabia do mundo. Eu vou brilhando na mente cada vez mais. Eu vou conhecendo Deus e moldando a minha mente ao caráter de Cristo. Eu vou salvando a minha mente cada vez mais. Salvando a minha mente cada vez mais. Então veja, meu espírito foi salvo, restaurado completamente no dia que eu aceitei Jesus. A minha mente está sendo restaurada, está sendo salva
pelo processo de renovação da mente. À medida que eu abro mão da impureza, da maldade que eu aprendi durante anos e coloco na minha mente a palavra de Deus. Então eu vou moldando o meu intelecto, moldando a minha alma, moldando a minha mente. E isso de forma gradativa, né? Bom, e aí até quando eu preciso passar por esse processo? Quem pode me dizer? Até quando eu preciso ir moldando a minha mente, recebendo o conhecimento? Até quando? Quem pode me dizer aí? Até Jesus voltar. Isso. E o que é que vai acontecer quando Jesus voltar? Algo vai acontecer agora. Quando Jesus voltar, algo vai acontecer. O que é que vai acontecer quando Jesus voltar? E o que é que vai acontecer quando Jesus voltar? Seremos transformados no corpo, ou teremos o nosso corpo glorificado. Então veja o processo aqui bem claro na vereda dos justos. Veja, na vida de Jesus também. Nós somos um espírito. Este espírito era justo, ouviu a lorota do diabo e se tornou um espírito pecador, caiu nas trevas. Jesus veio e fez uma proposta, nós dissemos sim, aceitamos a proposta de Jesus. Aceitamos Jesus como Senhor, fomos restaurados de forma instantânea ao caminho. O meu espírito perfeito e justo. Mas agora eu preciso renovar a minha mente, ou moldar a minha mente às verdades da palavra. E isso vai acontecer até Jesus voltar. Quando Jesus voltar, esteja eu vivo ou morto, o meu corpo será glorificado e eu encerrei a minha jornada e eu volto para o céu. Então veja. Corpo, 1 Coríntios, capítulo 15, verso 42. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 42, diz assim: o mesmo acontece com a ressurreição dos mortos. Quando morremos, o corpo terreno é plantado no solo, mas ressuscitará para viver para sempre. Para sempre. Nosso corpo é enterrado em uma desonra, mas ele ressuscitará em glória. Ele é enterrado em fraqueza, mas ressuscitará em força. É enterrada como corpo humano natural, mas é ressuscitado como corpo espiritual. Pois assim como há corpos naturais, há também corpos espirituais. Então veja, tem gente que acha que quando ele ressuscitar vai ficar nesse corpo. Não. Esse corpo vai para a terra. Vai ficar na terra. É como você plantar uma semente. Você planta um feijão, nasce um pé de feijão. Mas o que sai nas vargens do feijão não é o feijão que você plantou. É um outro feijão que vai nascer. Então veja, da mesma forma, o corpo de humilhação, esse corpo aqui vai ser enterrado, mas no dia da ressurreição, Deus vai ressuscitar um outro corpo de glória, completamente diferente, que é um corpo semelhante ao que Jesus tem hoje. Jesus morreu naquela cruz com um corpo igual ao nosso, mas ressuscitou no terceiro dia com um corpo totalmente diferente. Era um corpo que era indestrutível. Aleluia. Então veja, pastor, mas e se a gente não morrer até Jesus voltar? Se Jesus voltar e a gente estiver vivo, como é que vai fazer? Ele vai nos enterrar e nos ressuscitar de imediato? Não. 1 Coríntios capítulo 15, verso 51 diz assim: Mas eu lhes revelarei um segredo maravilhoso. Olha que interessante. Eu vou revelar a vocês um segredo maravilhoso. Nem todo mundo vai morrer, mas todo mundo será transformado. Acontecerá num instante, num piscar de olhos, ao som da última trombeta. Pois quando a última trombeta soar, aqueles que morreram ressuscitarão, a fim de viver para sempre. E nós que estivermos vivos, também seremos transformados. Pois nosso corpo mortal precisa ser transformado primeiro,
em um corpo imortal. Então, quando o nosso corpo mortal tiver sido transformado em corpo imortal, se cumprirá a passagem das Escrituras que diz: a morte foi engolida na vitória. Ó morte, onde está a sua vitória? Ó morte, onde está o seu aguilhão? O pecado é o aguilhão da morte que nos fere, e a lei é o que torna o pecado mais forte. Mas graças a Deus que nos dá a vitória sobre o pecado, sobre a morte, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, veja, essa é a sequência. Então, ó, vou falar de novo para você entender bem direitinho. Bem direitinho, bem direitinho. Nós éramos um espírito, imagem e semelhança de Deus. Perfeitos. Fomos colocados num corpo e fomos colocados na terra para uma jornada terrena. Deveríamos ir crescendo na nossa mente, desenvolvendo a verdade do que nós somos por dentro, para expressar na terra aquilo que Deus é no céu. No final dessa jornada, nosso corpo seria transformado e nós seríamos levados de volta para Deus. Ponto final. Isso foi o que aconteceu com Jesus. Jesus foi colocado para uma experiência terrena, ele era Deus, foi colocado num corpo, ele foi crescendo no conhecimento, na estatura, na sabedoria, até que ele chegou à fase adulta, e aí, mesmo morto em fraqueza, ressuscitou em glória e voltou para Deus. Essa é a jornada do justo. Nós, infelizmente, no meio dessa jornada, no meio do caminho, na verdade, no começo, o diabo nos fez uma proposta e a gente disse sim. E aí saiu desse caminho de justo e entrou no caminho dos pecadores. Entramos nas trevas. Fomos enganados pelo diabo e nos perdemos, vivemos uma perdição eterna. Mas Jesus vindo me fez uma proposta de voltar para a origem. Eu vim salvar você, eu vim restaurar você, a sua originalidade. Você aceita? Eu disse sim, Jesus, eu aceito. Ele disse: para isso você vai ter que confiar em mim, você vai ter que deixar que eu compre a sua vida e eu vou passar a ser seu dono. Não tem problema. Então eu declaro publicamente: Jesus, o Senhor é meu dono. E aí Jesus me tira das trevas, me justifica no Espírito e me coloca de novo no caminho que eu saí. Agora, eu preciso renovar a minha mente com a palavra até o dia de Cristo, até Jesus voltar. Se nesse ínterim eu vir a morrer fisicamente, meu corpo será enterrado, meu espírito voltará para Deus, mas quando Jesus voltar, o meu corpo será glorificado, assumirá o meu espírito, e aí eu voltarei com o corpo, com tudo, para sempre com o Senhor. Se porventura até Jesus voltar eu não tiver morrido, quando Jesus voltar, no ressoar da última trombeta, meu corpo será transformado instantaneamente, não abrir e piscar de olhos. Então eu cumpri a minha jornada terrena e eu serei levado para o céu. Então, dentro dessa perspectiva, o que é que nós devemos fazer? Romanos, capítulo 12, verso 1. Paulo diz: por isso, porque nós fomos restaurados à originalidade, porque nós estamos na vereda do justo, porque nós somos justificados por Cristo, porque nós somos restaurados à vida original. Paulo diz: portanto, irmãos, eu suplico que entregue seu corpo a Deus como sacrifício, por causa de tudo o que ele fez por vocês. Que seja então um sacrifício vivo e santo do tipo que Deus considera agradável. E essa será a tua verdadeira forma de adorar. Então, como o meu corpo está acostumado com o pecado, quando eu voltei para a vereda do justo, eu agora preciso pegar meu corpo que quer pecar e entregar ele para servir como instrumento de justiça. Ao invés de eu pecar com o meu corpo, eu uso o meu corpo para abençoar pessoas. Ao invés de cometer práticas errôneas com o meu corpo, seja com a boca, seja com os olhos, seja com os membros, eu preciso usar os olhos, a boca e os membros para beneficiar seres humanos, entregando esse corpo por sacrifício. É fácil? Bom, se fosse fácil não era sacrifício. É difícil, o corpo quer fazer o contrário do que Deus quer. O corpo quer voltar para o império das trevas. O corpo quer voltar para a escuridão do pecado. Mas nós precisamos trazer ele em disciplina, trazer ele no cabresto e forçando o corpo a exercer o que é agradável a Deus. Isso é uma forma de culto. Quando eu faço isso, eu estou cultuando a Deus com o meu corpo. Aleluia. Então eu vou usar o meu corpo como instrumento de justiça. Eu não vou ficar dando vazão. Mas pastor, a vontade de fazer
a coisa errada é muita. É porque você está pensando demais na coisa errada. Porque aí vem a segunda parte. Ao invés de você ficar tentando controlar o corpo pensando na coisa errada, você precisa renovar a sua mente no caminho. À medida que você renova a sua mente, trazendo para sua mente aquilo que é a vontade de Deus pela palavra, seu corpo só vai querer fazer aquilo que a mente vai impulsioná-lo. Né? Não adianta você querer trazer seu corpo numa rédea se você não renova a sua mente. Uma coisa está completamente ligada à outra. E aí ele diz, e não imitem o comportamento e os costumes deste mundo. Aí eu pergunto, você imita o comportamento do mundo com o corpo ou com a mente? Eu imito o comportamento do mundo com o corpo. Porém, ele disse, mas deixe-se transformar por meio de uma mudança no seu modo de pensar. Mesmo que eu imite o comportamento do mundo com o corpo, isso é uma ação que começa na mente. Primeiro eu penso, depois eu ajo. Aleluia. Você entendeu? Então veja, tudo começa com a mente. Você só se comporta como o mundo se comporta porque você está pensando como o mundo pensa. Quando você começar a pensar como Deus pensa, você vai se comportar como Deus se comporta. A mudança na mente é que vai proporcionar você trazer o seu corpo em sacrifício vivo. Para pensar um pouco nisso. Ele diz, você não deve se amoldar, o seu comportamento não deve parecer com o mundo. Mas o seu comportamento ser parecido com o mundo é resultado da sua mente estar pensando nas coisas do mundo. Aleluia. Então você não pode pensar, você tem que fazer o quê? Mudar a sua mente pela palavra. Eu preciso continuamente estar pensando no que Deus pensa. Se eu pensar como Deus pensa, então o meu comportamento será de fato o mesmo comportamento de Deus. Então o seu esforço diário não é no que você faz. O seu esforço é no que você pensa. Porque não vai adiantar nada você se esforçar para não fazer e continuar pensando na coisa errada. Isso é hipocrisia. Você não vai resistir, mais cedo ou mais tarde você cai. Então você não tem que ficar se esforçando para não fazer o errado. Você tem que parar de pensar errado. Então esse é o processo. Uma vez que nós aceitamos Jesus, eu tenho que parar de pensar errado. E a única forma de eu pensar certo, irmãos, é todos os dias eu me alimentar da palavra. Todos os dias eu ficar meditando na palavra de Cristo. Todos os dias. Se você deixar um dia sequer, um único dia, de pensar na palavra, você vai pensar em quê? Me diga. Só existe duas formas de pensamento. O pensamento da palavra e o pensamento do mundo. Me diz aí. Só tem dois tipos de pensamento. O pensamento da palavra e o pensamento do mundo. Se você não está pensando na palavra, você está pensando em quê? Me diga. Revelação para você. Me diga. Se você não está pensando na palavra, você está pensando em quê? Hã? Aí você... Não, minha prioridade é a minha família. É porque a família é o primeiro ministério. Minha família é a família é o primeiro ministério. Por isso que eu não estou assistindo as lives. Por isso que eu não estou indo para o culto. Minha família é o primeiro ministério. Mas se você não ouve a palavra, a sua família vai ser moldada pelo mundo, cabeção. Preste atenção. Se você não priorizar a palavra com a história de estar priorizando a sua família vai ser moldada pelo mundo, porque a sua mente está pensando nas coisas do mundo. Minha prioridade é o meu trabalho, sabe, pastor? Prioridade é o trabalho, você sabe, né? Se eu trabalhar no como, então... Deixa eu te dizer, se você priorizar o seu trabalho em relação, em detrimento da palavra, o seu trabalho vai ser só para trás de dinheiro, cabeção. Porque você só vai pensar como o mundo pensa. Ô, pastor, olha, a minha prioridade é a minha faculdade, sabe, pastor? Depois da faculdade eu posso pensar nesse negócio de religião. Primeiro é a faculdade. Ô, cabeção, se você priorizar a faculdade antes de priorizar a palavra, você vai para a faculdade e vai se tornar semelhante ao mundo na faculdade. É por isso que um monte de jovem se desvia na faculdade. Tá ouvindo, pai? Tá ouvindo, mãe? Você que está tão preocupado com seus filhos fazerem faculdade em detrimento da palavra de Deus.
Você está empurrando eles para o desequilíbrio. Você está empurrando eles para o mundo. Porque na faculdade ninguém vai aprender sobre Deus, não. Primeiro busca o conhecimento de Deus, depois a faculdade. Essa é a ordem. Essa é a prioridade. Se você não pensar na palavra, você invariavelmente vai pensar no mundo. Salsicha! Eu não sei, Salsicha. Eu acho que eu quero um biscoito Scooby. Salsicha. Scooby. Eu acho que eu tenho um biscoito, Scooby, aqui pra você. Então, essa é a ideia, irmão. Eu queria te ensinar isso, né? Para que você pudesse realmente ter consciência clara de como deve ser a sua vida. A sua vida não é um jogo de loteria, não. Não pense que Deus é um mago, o mestre dos magos, não. Deus, ele já te deu todas as coordenadas e ele já fez tudo o que era necessário para você viver bem aqui na terra. Ele fez uma proposta e ele garante o que ele fez. Agora deixa eu te dizer uma coisa. A responsabilidade é só sua agora. Tem mais nada a ver com Deus, tem a ver com você. Responsabilidade é sua. É sua responsabilidade. Então assuma as rédeas da sua vida. Assuma o controle da sua jornada. Assuma novamente o controle. Não viva de qualquer maneira esperando para ver no que vai dar. Senão vai dar problema. Vai dar problema. Assuma o controle da sua jornada. É você o responsável pelos seus resultados. Tá bom? Então, ó, fica aí o meu conselho para você. Tenha uma excelente tarde. E nós temos um encontro logo mais às 23 horas, onde nós vamos continuar com o nosso estudo sobre uma vida de fé em Deus. Tá bom? Se você gostou, curte, comenta e principalmente compartilha. A gente poderia aqui, ó, 150 pessoas, enviar essa live para pelo menos mais 150 pessoas. Ou compartilhar todo mundo nos seus stories. Seria o mínimo depois de tudo que a gente já recebeu aqui. Seria o mínimo que você poderia fazer depois de tudo que você recebeu. Preste atenção. Olha quanta coisa você tem recebido. E você vai fazer o quê? Deixe de ser egoísta. Por favor. Saindo daqui, compartilha. Coloca nos teus stories. Manda o link para alguém. Comenta. A gente deveria ter pelo menos 150 comentários. A gente deveria ter pelo menos 150 curtidas. A gente deveria ter pelo menos 150 compartilhamentos no feed. Por favor, faz isso. Né? Deixa de ser egoísta, não pega isso só pra você não, tá bom? Ó, fica na paz, um beijo no seu coração e até logo mais às 23 horas em nome de Jesus, tá? Fique na paz, tchau.